Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Serioni, o arquiteto de soluções sênior da Redis. E hoje é um vídeo bem rápido, eu também não quero segurar muito vocês, mas para mostrar o Redis como uma ferramenta de mensageria nativa mesmo, para desacoplamento entre microserviços, ou para um sistema de filas, ou alguma arquitetura assíncrona que você esteja desenvolvendo, né? Então o Redis tem algumas ferramentas nativas ali, vamos chamar de data types, que eles são apropriados para esse tipo de uso, né? Onde o Redis poderia eventualmente substituir um Kafka, por exemplo. Ele tem as mesmas capacidades, só que de uma maneira muito mais simples. Existe um comparativo aí do Redis com Kafka. Eu sou um grande fã do Kafka, não sou um detrator, mas tem algumas empresas, principalmente na gringa, que já estão substituindo casos de uso ali de ultra baixa latência de mensageria com o Redis, né? E aí o Redis não é um puxadinho, vocês vão entender isso como ele de maneira nativa serve conexões bloqueantes, enfim, a gente vai entender os aspectos ali, como ele garante a entrega de mensagens, etc, né? Então, pessoal, em qualquer banco de dados do Redis Cloud, um banco de Redis 8 rodando no Docker aí, localhost, vocês conseguem fazer a demo que eu vou mandar para vocês no link aqui nos metadados do YouTube, tá bom? Mas basicamente eu vou rodar ela local, eu tenho um Redis local aqui rodando no meu Mac, e é daqui para frente que eu vou fazer toda a conversa de mensageria. Então como funciona, pessoal? Eu fiz um desenho aqui no nosso querido Excalidraw, só para explicar mais ou menos como funciona o Redis para mensageria, né? O Redis ele tem um data type conhecido como PubSub, não é o foco dessa conversa aqui, mas ele com o PubSub e com listas você já consegue montar um sistema bem robusto de filas. É bem interessante, assim, você pode ter vários publicadores e vários consumidores num sistema que a gente chama de Fire and Forget, ou seja, não tem persistência do dado, é um barramento mesmo. Os clientes vão se conectar nos connections pools do Redis usando conexões bloqueantes, então ele não fica dando polling no banco, é uma conexão pura, bloqueante, e essa conexão tem um mecanismo de fallback, etc, né? Eu consigo, a partir dessa conexão, segurar por X segundos e depois voltar para fazer algum tratamento de dead letter kill, de mensagens envenenadas, etc, né? A gente tem essa capacidade, então, com uma garantia, sem garantia de entrega, né? At most once. Isso é desejável em vários casos de uso, tá, galera? Mas o Redis tem um outro data type, que não é o PubSub, que é o que a gente chama de Redis Stream. Nesse caso aqui, eu consigo montar um sistema bem robusto mesmo, onde eu tenho publicadores, como vocês estão vendo do lado esquerdo, e consumidores que podem, ou de maneira arbitrária, ler a stream inteira, ler chunks da stream, pedacinhos, ou só se amarrar na ponta da stream, imagina que é uma partida de futebol, alguma coisa. Então esse cara fica ali só escutando as novas mensagens, ou eu posso fazer um consumo mais orquestrado disso, e aqui se aproxima bastante do Kafka, na minha opinião. Então basicamente eu tenho uma arquitetura de publicadores, e do outro lado eu tenho uma entidade chamada Consumer Group. Essa entidade aí de Consumer Group é o que faz o Redis virar uma peça segura para mensageria, né? Por quê? Eu apresento consumidores dentro desse Consumer Group, então imagina que eu tenho um salão de restaurante e o Jacan é o chefe. E ele está lá publicando uma série de mensagens, né? Que seriam pratos, vamos pôr por assim. Então entradas, pratos principais e sobremesas. E ele está jogando no salão. Um Consumer Group aqui poderia ser equipe de garçons. E cada consumer seria um garçom. Então dentro de um cluster Kubernetes lá, imagina que o garçom está lá dentro, ele é um pod, ele está dentro de um HPA, né, que escala, né, esse Consumer Group, e aí os garçons vão chegando e vão se apresentando, eu sou o Gabriel, eu sou o Clayton, eu sou o Diego, enfim. E aí, como que funciona? Quando esse cara pega a mensagem lá na chave da Redis Stream, que vocês vão entender o que é essa chave, seria um tópico, ele fica em estado pendente, opcionalmente. O que isso significa, né? Enquanto ele não voltar, ele é considerado pendente, eu começo a contar no pending entry list, que esse cara não voltou, e eu só considero essa mensagem processada quando ele der um ACK na mensagem. Essa jornada é toda opcional, mas você pode então criar uma máquina de estado mesmo, um sistema de exactly once, at least once, que é tão robusto quanto um Kafka, galera. Isso aqui, o Redis tem persistência, tem durabilidade dos dados, o dado continua em RAM, mas com persistência, né? Existe um processo de F-Sync para disco, que ele garante a durabilidade do dado. Então você está usando um Redis ali como NoSQL com essa capacidade de mensageria. E os clientes fazendo conexões bloqueantes, que é algo super valioso, tá, galera? Isso aqui tem uma performance extrema, você não fica dando handshake TCP, você não fica fazendo polling no banco, você realmente se conecta e escuta uma mensagem. Então antes de eu mostrar as streams, só para ilustrar para vocês o PubSub, eu vou puxar aqui o Redis Insight do canto esquerdo.
Estou conectado no meu banco local, eu tenho alguns projetos de vetorização de imagens de um joguinho que eu viajo muito, que chama Arc Raiders. Mas pra vocês verem, né, o mesmo banco que eu tenho esse meu projeto pessoal, eu estou usando ele pra gente fazer essa demo, né. Então aqui no canto, galera, tem um botão chamado PubSub. Eu posso me subscrever, por exemplo, Gabs asterisco, e eu vou dar um subscribe. Isso aqui é só para imitar, né? Então estou criando um consumidor de PubSub. E aqui eu posso colocar 1, 2, 3, por exemplo, um tópico. E aí, enquanto eu estou escutando, né, não preciso conhecer os publicadores, eu estou só no barramento, eu estou recebendo mensagem. Se por algum motivo eu me inscrever, né, ou, por exemplo, teste, e eu subscrever em outra wildcard, né, lembrando que um consumidor pode se subscrever em vários endpoints, não precisa ser só um wildcard, você pode ter uma lista de parâmetros ali que você passa todos os seus tópicos, né, vamos dizer assim. Mas aqui eu não estou assinando, eu não estou escutando, né, da mesma forma que se ele morrer lá, imagina que o pod caiu, eu perdi a mensagem. Esse é o PubSub, tá, galera? Agora vamos transformar em streams, falar sobre o outro data type, que é uma máquina de estado mesmo. Ele é um append only log muito bacana. Então eu vou deixar aqui nas chaves aberto e vou mostrar um código rapidinho, que é o que eu vou mandar para vocês, tá? Então aqui, pessoal, eu tô com o IntelliJ aberto. Eu decidi fazer uma demo de streams usando uma biblioteca nossa, pura, que é o Jedis, biblioteca de Java, apropriada para usar o Redis. E eu tenho uma outra que usa uma biblioteca também nossa, open source, mas ela é um theme wrapper, né? Ela envelopa o conceito de mensageria, criando objetos ali do tipo stream publisher, stream consumer. É a mesma coisa, galera, no final das contas, o Redis é um motor de Ferrari, né? Então a forma como você interage com ele pouco vai mudar, sendo honesto. Você tem que focar mais no caso de uso e garantir que você esteja usando o Redis com o data type apropriado. De resto, cara, a performance dele é tão baixa, tão alta, eu digo, né? Ela é tão sensível no caso de latência, né? Estamos falando de respostas que voltam em 500 microsegundos, por exemplo, abaixo de 1 milho. Então, aqui é mais para velocidade de inovação, né? Pega a biblioteca que melhor te satisfaz e sai usando. Aqui, galera, basicamente eu tenho um arquivo Java só para gerenciar a conexão do Redis. Ela devolve um objeto do tipo Redis Pulled para ele manter um connection pool, né? Não precisar ficar dando handshake TCP. Eu tenho uma classe de apoio que é onde eu defino o tipo de consumer group, né? Nessa demo é só sobre consumer groups, aquela forma de atacar de maneira orquestrada, como vários bancos aqui no Brasil fazem um pagamento de Pix, a troca de mensageria do Bacen, o processamento dessas mensagens do Bacen, elas têm que acontecer na jornada lá muito curta, né, do SLA do Bacen, que acho que são 8 segundos para um pagamento Pix se completar. O Redis é muito utilizado como essa máquina de estado, onde tem cada processamento, consultas da financeira ficam no Redis, de quem pertence aquele Pix, enfim. É muito utilizada essa parte de mensageria, inclusive com a Amazon Lambda, né, o Redis vai muito bem com Lambda, ele mantém as conexões bloqueantes quando a function está quente, então tem várias arquiteturas bacanas que usam isso, tá, galera? E aqui, galera, eu tenho a mesma coisa, né? Eu vou criar um stream consumer, são objetos, são comandos do Redis como stream, tá? E o topic consumer, que seria um client, né? Basicamente um cara que vai estar rodando dentro de um HPA no Kubernetes, que se apresenta como um garçom dentro desse grupo de garçons e ele ataca de maneira coordenada. Então, se o cara pegar o par mediana, o outro pega o cafezinho, né? Ninguém briga, não perde ordem, né? Então ninguém briga por essa stream, né? Eu tenho um uso orquestrado e cada stream pode ter vários consumer groups. Isso que é interessante. Então, aqui eu vou começar de Jedis, que ela é mais purinha, né? Se vocês olharem minha classe, ela é bem boba. Eu estou montando um sistema de mensageria de SMS por banco de dados. Eu sou um provedor de SMS, imagina isso, né? Então eu recebo por banco financeiro, digo. Então tem Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Banco Inter, né? E aqui eu estou gerando um material falso, né? Eu poderia estar usando Faker, mas criei uma lista aqui. E a gente tem esse uso do Redis como uma peça de stream já. Aqui, se vocês forem ver, eu estou definindo o nome da chave, todos esses parâmetros podem ser passados como variável de ambiente, enfim. E aí eu estou dando comandos puros ali para a gente poder escrever dentro do Redis uma stream, né? Então eu vou iniciar esse producer primeiro. Vou iniciar o consumer. O consumer, só para vocês entenderem, ele pode assinar tópicos que nem existem ainda, vamos chamar de tópicos, né? São chaves. Então o Redis não tem preparo de infra, eu não preciso fazer uma esteira de CI/CD para criar essas entidades lógicas de tópico e mensageria para depois usar. Então, daqui da mesma forma que eu tenho o publisher, eu vou ter um consumer. E esse cara está usando uma classe do tipo string consumer, tá? Ele está chamando uma conexão do Jedis direto aqui. Desculpa, porque eu falei errado, eu estou usando o Jedis puro. Então não estou usando nenhuma biblioteca de envelopamento agora, tá? Eu vou assinar
os tópicos aqui. Beleza, não tem nada no Redis ainda, tá? Então eu vou vir no outro arquivo aqui no Producer e vou iniciar ele. Agora eu vou começar a escrever naquelas streams que a gente definiu aqui em cima, tá bom? Então eu vou dar play aqui. E vocês vão ver que do lado ali do Redis já tem um bichão sendo executado ali, né? Então eu vou abrir o Redis rapidinho, galera, pra vocês entenderem o que eu tenho aqui de material, né? Vou dar um refresh. Ah, abri o JEDs aqui, ó. Eu tenho chaves do Bradesco, do Inter, do Itaú, né? Cada dessa stream aí vocês podem chamar de tópico, né, no Kafka. Seria algo parecido. Os clientes estão escutando todas essas streams e fazendo um processamento. E aí aqui eu estou imitando alguma coisa de SMS, né? Transações, atividades suspeitas, que o Itaú gostaria de mandar para os clientes, por exemplo, né? E aí do lado do Consumer Group aqui, eu tenho só o cara que eu criei agora, né? Que eu chamei aqui no IntelliJ, esse tal Consumer aqui. E ele chama de Worker 1. Eu esqueci a variável de ambiente, deixa eu ver se eu consigo ver no código, que a gente faz ao vivo, né? Eu vou vir aqui no Consumer, eu vou ver qual variável de ambiente ele está lendo para se apresentar como Worker, porque eu quero mostrar para vocês esse cara aqui, né? Deixa eu ver, dá um search por Worker aqui. Eu acho que ele não vai ter isso como variável, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pôr depois na demo, tá bom, galera? Mas o que eu quero passar aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho no Consumer alguma variável. Topic name, group name. Ah, ele está se apresentando só até grupo. O worker ele está gerando de maneira randômica. O que eu queria fazer aqui, galera? Eu só queria iniciar um outro consumer da mesma forma, né? Fazer um segundo consumer aqui para ver se ele duplicaria ali. Mas eu acho que ele vai se apresentar como o mesmo worker, tá vendo? É isso mesmo. Então, imagina que eu teria vários workers aqui dentro, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Se eu matar eles, vocês vão ver que ele vai deixar a mensagem para trás aqui, ó. E o pending dele começa a crescer. Ou seja, tem 11 mensagens que ele processou e não deu ACK. Ele sumiu. Eu posso pegar essas mensagens e passar para um outro worker, voltar ali para a fila de streams como unACKed. Então qualquer outra stream consumer pode pegar isso, qualquer outro worker, e seguir para frente esse uso de maneira orquestrada, sem perda de mensagens, né? E eu considero esse cara idle, eu posso dar claim, dar ACK na mensagem, eu posso remover um ACK, tá bom, pessoal? É bem fácil de manter isso como máquina de estado, é super seguro. Então, por exemplo, se eu iniciar o consumer de novo, nesse caso ele está se apresentando como worker 1, então ele vai só resumir as atividades dele aqui. Mas aí a vida que segue, né, pessoal? Eu tenho um mecanismo de fallback, você viu que foi para 14 para 11, então a cada 10 segundos eu paro de olhar o meu tail da stream e vou olhar mensagens pendentes para tentar processá-las, né? Isso aqui num sistema robusto teria um pod do tipo supervisor, só pegando essas mensagens e jogando para outro consumer, e aí eu consigo exaurir essa lista de mensagens pendentes, ou mandar para uma lista de mensagens envenenadas, fazer uma tratativa, etc, né? Lembrando que todas essas chaves têm TTL, você pode setar um tempo de vida para as streams, você pode definir o tamanho da stream, você fala, eu não quero que ela passe de 10 megas, ou que ela não passe de D-24, né? Como vocês podem ver, o índice da stream aqui é um epoch opcional, ele gerou automaticamente, o Redis não fui eu que passei, então eu consigo saber e determinar o tamanho da minha stream exatamente, né? E é isso aqui de JEDs, galera. Eu tenho uma biblioteca, agora que ela funciona muito bem com Spring, que é um envelopador, do que a gente fez aqui com JEDs puramente, né? Então eu tenho aqui um objeto que eu vou criar aqui do tipo Consumer Group, né? E aí eu vou dar um create, esse cara é idempotente, eu posso chamar ele várias vezes, né? Se o tópico já tiver criado, ele não gera umas exceções opcionais, eu posso setar. E ele pode, opcionalmente, já criar a stream pra gente, tá? Eu acho que tá true aqui, não vou fazer o override disso, então ele vai criar as streams quando ligar o consumer, tá? E aí aqui, basicamente, ele vai dar comandos nativos, né, dessa biblioteca. Então ele tem um objeto do tipo stream consumer, e esse objeto se apresenta dentro de um grupo e ele tem comandos de processamento de mensagem. São métodos super simples, galera. Basicamente eu estou dando gets na stream e setando dados na stream. É muito fácil de usar isso aqui, galera. Vocês fazem em 15 minutos. Então eu vou ligar o consumer, vamos ver se ele já criou essas estruturas. Tinha mensagem pendente lá. Ah não, eu tô no JEDs, né? Deixa eu abrir o streams mesmo. Eu vou ligar o consumer aqui. Então na mesma pegada, né? Ele cria usando aquele objeto, e ele vai ter comandos de acknowledge message, são métodos, né, no caso, são ações que eu posso dar contra a stream. E isso é só um envelopamento bonito para uma biblioteca pura como JEDs, tá? Então eu vou ligar aqui os consumers,
Vamos ver, SMS Consumer JEDs, não é esse aqui ainda, eu tenho que fazer isso aqui, ó, Current File, e aí eu estou usando o Consumer, então vamos ligar esse bicho aqui agora. E vamos olhar o Redis se ele já criou, tá? Eu acho que ainda não. Ah, já criou, beleza. Então vou fechar essa estrutura e vamos no wrapper aqui agora. Ele criou as estruturas vazias, né, galera? Porque o cliente lá, como eu mostrei pra você, quando você usa esse wrapper, ele tem a opção de criar as streams, ele já criou. Você poderia fazer isso ou não, tá? E aí aqui do lado do SM Producer, eu tô gerando as mesmas mensagens, só que usando essa biblioteca de Redis Stream, que ela chama, né? Já vou apresentar pra vocês. Então eu tô criando um objeto do tipo Stream Topic Producer. E eu vou começar a escrever contra todas essas streams. E a gente vai olhar o consumer lá. Esse consumer, de propósito, ele falha, tá, galera? Ele tem acho que 5% de chance de falha a cada mensagem. E aí aqui eu vou ver a mesma coisa, a mesma estrutura de consumer groups. Eu posso colocar mais workers, worker 2, worker 3, worker 4. Ele pode estar amarrado com o HPA do Kubernetes e ele se escala automaticamente. Isso aqui, pessoal, tem uma escala absurda, tá? Você pode fazer centenas de milhões de operações por segundo contra o Redis. É muito simples, né? E ambos projetos, tanto o JEDs quanto o Redis Streams, eles estão abertos no GitHub. Se você vier aqui, por exemplo, procurar JEDs GitHub, vai ter aqui o nosso cliente, como que faz o quick setup dele. É um negócio super trivial, como que eu monto o connection pool, usando, como que eu chamo ele pelo Maven ou pelo Gradle, enfim. E eu tenho Redis Stream GitHub também aqui para vocês. Ele é totalmente open source também, tá, galera? E você pode usar essa biblioteca para envelopar a sua conversa com o Redis, né? Acho que tá Redis Streams, deixa eu ver onde tá aqui. Redis Stream Java GitHub, só para pegar o link certo. Esse cara aqui, ó. Eu vou colocar isso no metadado do YouTube, tá, pessoal? E aí, galera, imagina que eu tenho agora a minha stream funcionando, tudo bonitinho, né? Parte de um processo de você de gerenciar mensagens pendentes e manter essas streams no tamanho adequado para que você não tenha que ficar fazendo autoscaling disso aqui, né? Que o Redis continue previsível aí. Beleza, pessoal? Tudo isso montado numa arquitetura que pode estar na cloud, como eu falei para vocês, na região que vocês precisarem, na AZ que vocês precisarem, com conexões privadas, RBAC ACL, certificados, MTLS. Muito fácil de eu fazer o sizing do banco aqui, de eu ligar o HA. Não são assuntos para hoje, mas só para vocês entenderem, isso aqui está em cima de um banco de dados que ele pode ter até 5 noves de disponibilidade. Eu posso montar um ambiente com HA, com ativo-ativo, com durabilidade, com fault tolerance, com a Z Awareness. Então ele coloca uma shard master na Z1, ele vai colocar sua réplica na Z2, enfim. Você garante que esse banco seja um NoSQL apropriado para produção mesmo, tá, galera? E aí a minha biblioteca que eu vou mandar para vocês, eu acho que eu já coloquei no meu GitHub. Se vocês não viram ainda, fiquem à vontade lá para me seguir. Se eu não me engano, tá... Eu vou ordenar pelos repositórios, porque eu acho que é muito fresco isso aqui. Aqui, já tá aqui, tá bom? Então eu tenho uma biblioteca, um projeto que eu criei aqui que explica exatamente como que tá funcionando, tudo. Eu vou atualizar o README e vocês já vão ver ele na versão certinha, tá bom? Então é isso, pessoal. O Redis é uma baita peça para mensageria. Vocês podem usar ele para substituir o Kafka, talvez o MSK esteja ficando muito caro. E você vai ter uma máquina de estado que responde na casa de milissegundos ou menos, sempre. Vai estar rodando na sua cloud, na sua Z, sua Z favorita, com conexões privadas, private link, etc. Ou até na sua VPC, dependendo do modelo. E é o bicho que vocês já conhecem, a mesma API. É o Redis que vocês já conhecem, com a diferença que ele tem uma chave do tipo stream. Só isso, tá, pessoal? Então beleza, eu vou fechar aqui para não ficar muito grande e até a próxima.